Se você tivesse o poder de destruir alguém sem nunca tocá-lo, você faria isso? Mesmo que essa pessoa já tenha compartilhado o seu cama, a noite em que Manhattan dormiu sob uma colcha de luzes brilhantes. O Quint. A cobertura erguia-se como uma fortaleza silenciosa no céu. Dentro de suas paredes de vidro do chão ao teto, um segredo já havia. Floresceu. Um segredo tão descarado que logo explodiria em manchetes e arruinaria reputações. Amara Quint, herdeira da. A dinastia da mídia Quint não tinha ideia de que a santidade de seu próprio quarto estava prestes a se tornar o campo de batalha de uma guerra. Ela nunca pediu. No coração de seu escritório particular, Amara sentou-se em sua mesa de mogno, revisando as provas finais para o edição de fim de semana do New York Chronicle, o jornal principal que seu falecido pai construiu com tinta e ambição. A vida era uma obra-prima de controle, polida, precisa, sem espaço para confusão. Seu marido de 20 anos, Julian Croft, sempre fora o contrapeso caloroso para sua compostura fria. Juntos, eles eram o poder da cidade. Casal. Ela dominava a mídia. Ele moldou as quilines como um arquiteto renomado. Mas às 21h47, seu telefone vibrou. O remetente era um nome que ela reconheceu apenas vagamente, uma socialite mais jovem da franjas de seu círculo. A mensagem era curta, hesitante e acompanhada de uma única imagem. Amara, sinto muito. Enviei isso para você, mas você deveria saber. Ela tocou no anexo. O ar saiu de seus pulmões. A foto estava granulada, tirada em baixa resolução. Luz, mas o cenário era inconfundível. Seu quarto, o francês recuperado. Cabeceira de madeira de vinhedo que ela mesma escolheu. O mobile Calder pendurado na janela. Um presente de Julia em seu aniversário de 15 anos. Aniversário. E no centro do quadro, recostada em seus travesseiros, estava uma jovem que Amara nunca tinha visto. Antes. Cabelos negros, maçãs do rosto esculpidas e um beicinho desafiador. Ela não usava nada além de o suéter cinza cachemira com gola em V favorito de Julia. Aquele que Amara havia comprado para ele na Escócia. Na mão, a mulher segurava seu telefone, o reflexo no espelho mostrando-a sorrindo para a câmera como se desafiasse o mundo a pegá-la. Os dedos de Amara apertaram o celular com mais força. Seu pulso rugia em seus ouvidos. Não foi um erro. Foi proposital. Esta mulher queria que ela visse. Ela rolou a tela para baixo. A imagem foi postada em Instagram há apenas 15 minutos. Público para qualquer um ver. A legenda. Home. Doce lar. Uma onda lenta e gelada percorreu o peito de Amara. A pura audácia. Julian estava em Tóquio em negócios. Ou assim ele alegou. Agora a verdade estava espalhada em seus lençóis de algodão egípcio. Amara havia lidado com escândalos antes, acobertamentos políticos, casos de celebridades, mas nunca os seus. Por 20 anos, ela protegeu Julian. Nome tão ferozmente quanto seu próprio. Ela ficou ao lado dele em galas, sorriu para as câmeras, resistiu aos sussurros. Ela tinha. Acreditavam na intimidade silenciosa do casamento, no vínculo tácito de que eram a âncora um do outro. E agora ele tinha. Trouxe outra pessoa para seu espaço mais privado. Mas não foi só a traição que acendeu o pavio dentro dela. Ela. Foi a humilhação pública. O quarto era sagrado. E agora, graças a esse intruso presunçoso com um smartphone, era uma isca viral esperando para acontecer. Para qualquer outra pessoa, a jogada inteligente seria apagar as evidências, confrontar o marido em particular, proteger o nome da família. Amara Quint não era ninguém mais. Ela era dona do maior jornal da cidade. Ela entendia o poder de uma imagem, o peso de uma manchete, e ela tinha acabado de receber os dois. Sua mente trabalhava rápido. Ela imaginou. A primeira página. A amante se sente em casa na Quint Penthouse. As fotos se espalharam por milhões de mesas de café da manhã. As redes sociais derretendo sob o calor do escândalo. A mesma audácia que aquela mulher havia ostentado em sua quarto seria a corda com a qual ela se enforcou. A humilhação não pertenceria a Amara. Ela estendeu a mão para ela. Interfone. Elliot.
Preciso de você no meu escritório agora. Elliot Reis, seu homem de maior confiança. Editor, apareceu momentos depois, de cabelos alegres, olhos afiados e leal até os ossos. Um olhar para a expressão de Amara e ele sabia que algo sísmico havia mudado. Limpe a primeira página de amanhã, disse ela, deslizando o telefone sobre a mesa. Ele estudou a foto, erguendo as sobrancelhas ligeiramente antes que seu instinto de jornalista agisse. Você quer isso? Para correr como está? Como está? Disse Amara, sua voz baixa, mas afiada com aço. Não. Desfocado, sem eufemismos. Legenda completa e certifique-se de que o título não deixe espaço para dúvidas. Elliot hesitou apenas um pouco. Segundo. Isso vai detonar. Amara, você tem certeza? Ela encontrou o olhar dele, seu azul. Olhos brilhando como gelo sob o luar. Ela queria ser vista. Vamos torná-la inesquecível. Quando Elliot saiu para definir o máquina em movimento, Amara voltou-se para a janela. Abaixo dela, Manhattan estendia-se infinitamente, brilhando. Alheia à guerra que acabará de declarar. Quase conseguia ouvir a voz do pai. Neste negócio, você. Nunca fique bravo, você ganha manchetes. O telefone dela vibrou novamente. Desta vez era mensagem do Julian. O voo pousou. Mal posso esperar para te ver. Jantar amanhã. Amara quase riu. Que ousadia, que arrogância. Ele nem sabia ainda. Amanhã ele acordaria e descobriria que sua traição não estava escondida em sussurros, mas gritando em cada esquina. Cada smartphone, cada tela de TV. O mundo reconheceria o homem por trás do charme do arquiteto. E a amante, ela, aprenderia o que significava provocar uma mulher com uma prensa na ponta dos dedos. Amara fechou o laptop. A capa já estava queimando em sua mente. Algumas mulheres queimaram as roupas dos maridos. Ela queimou reputações. E em menos de 12 horas, a cidade estaria lendo seus. Vingança por seu café da manhã. Antes de Amara Kint ser a mídia de punho de ferro, Manhattan temia e, invejada, ela fora apenas filha do poder, sim, mas também da solidão. Nascida no mundo brilhante que seu pai, Robert Kint, havia construído, ela aprendeu antes mesmo de poder andar que tudo tinha um preço. Suas primeiras lembranças não eram histórias de ninar ou passeios ao parque. Eram visitas à redação. Cheiro de tinta, o crepitar das manchetes sendo definidas e o zumbido baixo e constante de acordos sendo fechados a portas fechadas. Sua mãe, Lillian, era beleza encarnada, elegante, equilibrada, intocável. Mas ela também estava emocionalmente distante, mais confortável no circuito de caridade do que no quarto da filha. O legado de Kint era uma coroa, pesada até para uma criança, e Amara a usava quando queria ou não. Aos 16 anos, ela conseguia citar números de receita publicitária de memória e debater estratégias editoriais com seus principais editores do pai. Aos 22, ela se formou como a melhor da turma na Colômbia Escola de Jornalismo. Não porque ela precisasse das credenciais, mas porque ela se recusou a ser demitida como apenas a filha do chefe. Ela queria conquistar seu lugar à mesa. Foi aí que Julian entrou. Ela o conheceu em um jantar beneficente para a reabilitação urbana. Uma daquelas noites em que o champanhe fluía como era tudo. Na verdade, ela temia o colapso da vida que haviam construído juntos. Ela temia ser vista como a mulher que não conseguia manter o casamento, como se a traição do marido fosse um referendo sobre o seu valor. Esse medo era sua fraqueza. E Julian, sem saber, pisou nela. No dia em que recebeu aquela fotografia, o medo não desapareceu. Transformou-se. O medo silencioso e doloroso que a mantinha submissa transformou-se em algo mais agudo, mais limpo. Raiva. Não o tipo caótico e gritante que se esgota, mas o tipo que se cristaliza em determinação. O tipo que planeja, calcula e espera o momento perfeito para atacar. Ela pensou em as lições de seu pai, como ele desmantelou campanhas políticas com nada mais do que uma manchete e um timing tão preciso que parecia cirúrgico. A informação é uma lâmina, Amara, ele disse a ela uma vez. A maioria das pessoas a balança por aí.
esperando assustar. Os espertos esperam até que o ponto seja pressionado exatamente onde vai doer mais. Julian tinha machucá-la no único lugar que ela nunca imaginou ser possível, sua casa. E agora ela o machucaria na única área onde ela era intocável. Opinião pública. Ainda assim, enquanto ela estava sentada em seu escritório na cobertura. Naquela noite, ela se permitiu lembrar. Ela se lembrou do jeito que ele costumava olhar para ela durante aqueles primeiros anos, como se ela era a única coisa na sala que valia a pena notar. Ela se lembrava das noites no terraço, bebendo vinho e sonhando. O tipo de vida que queriam antes que as armadilhas dessa vida se tornassem correntes. Não era tudo mentira. E isso, talvez tenha sido a parte mais cruel. A mulher na fotografia, jovem, presunçosa e nua sob o suéter de Julian, não era apenas uma intrusa. Ela era um lembrete do que Amara não podia mais ser, não importa o quanto ela apertasse o maxilar e endireitasse os ombros. Por um segundo fugaz, esse pensamento ameaçou destruí-la. Mas Amara Kint não permitir-se a indulgência da autopiedade. Ela foi subestimada a vida toda por rivais, por seu próprio conselho, pelos homens que pensavam que seu pai tinha sido o verdadeiro cérebro por trás da crônica. Ela havia sobrevivido a todos. Tentar colocá-la de lado. Ela sobreviveria a isso e, mais do que isso, venceria. A vitória não seria em brigas de gritos ou divórcio no tribunal. Seria na eficiência fria e devastadora da imprensa que ela comandava. A mesma imprensa que derrubou prefeitos, CIOR e ministros das relações exteriores. Julian aprenderia o que significava trair uma mulher que entendia exatamente como transformar uma ferida pessoal em uma ferida pública. Espetáculo! E a amante, Amara, ainda nem sabia o nome dela, mas ela faria. E quando fizesse, esse nome se tornaria sinônimo de infâmia. Lá fora, a cidade brilhava, alheia. Lá dentro, Amara pegou sua caneta e começou, esboçando o rascunho da manchete de amanhã. As palavras fluíram facilmente, cada uma cortando o que restou de sua hesitação. Não se tratava mais de desgosto. Tratava-se de legado. E ela defenderia o seu com a arma mais poderosa que ela possuía. Porque no mundo, Amara Kint governava. Você não apenas contou a história. Você decidiu como ela seria lembrada. A redação do New York Chronicle nunca dormia de verdade. Mas à meia-noite, vibrava com um tipo diferente de eletricidade. Mais silencioso, mais nítido, como o ar antes de um raio cair. A chegada de Amara Kint foi suficiente para abalar toda a atmosfera. Os editores endireitaram costas. Os redatores fingiam não olhar, seus olhos se voltando para ela enquanto ela passava com um casaco de lã preto. E saltos que clicavam com um ritmo de propósito. Elliot Reis, seu editor-chefe de confiança, já havia reunido equipe mínima na sala de conferências com paredes de vidro. A fotografia estava no centro da mesa, impressa em papel brilhante como se fosse qualquer outro ativo, pronto para a primeira página, mas nada era comum. Amara não se sentou imediatamente. Ela ficou em pé na cabeceira da mesa, examinando cada rosto com a sala. Repórteres experientes, editores de fotografia, redatores de manchetes. Eu quero isso. Em todas as bancas de jornal da cidade ao amanhecer, disse ela, com a voz calma, mas letal. Isso não é fofoca. Isso é uma história sobre arrogância, sentimento de direito e desrespeito. Não apenas em relação a mim, mas à santidade de um lar. O jovem editor pigarreou. Senhora, isso não vai ser pessoal? Amara o encarou com um olhar frio. Isso para sendo pessoal quando alguém transforma meu quarto em um suporte para sua penteadeira. Ela tornou isso público. Estou apenas dando isso. Um palco maior. Não houve mais objeções. Elliot deslizou uma maquete em direção dela. A manchete dizia: Amante se sente em casa na cobertura Kint. Subtítulo: Foto exclusiva causa escândalo dentro de uma das famílias mais poderosas de Manhattan. Os olhos de Omar varreram. Sobre isso. Bom, disse ela. Mas eu quero mais firme. Corte as palavras.
A equipe principal começou a rabiscar alternativas. Casamento de casal poderoso abalado por escândalo no quarto. Traição na cobertura. Quarto descarado da amante. Foto. Ela selecionou uma e ajustou uma vírgula ela mesma. A caneta vermelha se movendo com precisão cirúrgica. No mundo da mídia, ela sabia a diferença entre uma história que as pessoas liam e uma que não podiam ler. Desviar o olhar. Enquanto a redação colocava as prensas em movimento, Amara recuou para o seu escritório. Através do vidro, ela podia ver o zumbido da atividade. Ligações telefônicas sendo feitas para verificar a autenticidade da foto. Autenticidade. Layouts sendo ajustados para dar à imagem um espaço privilegiado. Mídias sociais. Gerentes de mídia agendando o lançamento programado para o horário de pico das 6 horas. Não era caos. Era coreografia. Em seu mesa, seu telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Uma jogada ousada. Espere uma reação negativa. Sem nome, mas ela sabia quem era. Era um dos antigos contatos de seu pai. O tipo de homem que atuava dos dois lados em um escândalo. Porque era assim que você sobreviveu nesta cidade. Ela respondeu, estou contando com isso. Às 0h45, ela voltou para a sala de conferências. Quero uma barra lateral com o perfil dela, disse Amara. Encontre o nome dela. O nome dela. Fundo. Todas as imagens públicas que ela já postou. Ela queria uma audiência. Vamos garantir que seja global. Elliot assentiu, já abrindo um arquivo. O nome dela é Laia Marin, 26, freelancer, designer de interiores, poucos seguidores nas redes sociais, conhecido em alguns círculos de influenciadores por postar conteúdo provocativo. Amara absorveu os detalhes, sua mente mapeando o formato da história. Ótimo! Enquadre-o como um conto de advertência, não apenas sobre infidelidade, mas sobre o que acontece quando você confunde acesso com imunidade. Um dos repórteres seniores se inclinou para a frente. Você sabe que Julian virá atrás de nós legalmente. Os lábios de Amara se curvaram. Sorriso mais fraco. Julian construiu sua carreira com base na opinião pública. Ele está prestes a aprender a rapidez com que ela muda. Há 1h30, as prensas estavam rolando. O layout da primeira página estava bloqueado. A tinta já afundando em milhares de folhas de papel que logo seria empilhado em caminhões de entrega. Em seus anos à frente da crônica, Amara aprovou histórias que derrubaram senadores, desmantelaram impérios corporativos e encerraram carreiras políticas. Mas ela nunca. Claro, eu já vi. Você tem ideia do que isso faz com a minha reputação, com os meus clientes, com a minha empresa? Laia cruzou os braços. Arrepiante. Eu não postei para isso. Era para ser privado. Ele deu uma risada engraçada. Privado? Você coloca. Instagram. Laia, você marcou o maldito local. Ela corou. Na defensiva. Eu fui cuidadosa. Sem nomes, sem rostos, só o meu. Como eu ia saber que a Amara ia ficar nuclear? Julian passou a língua pelos cabelos, andando de um lado para o outro na suíte. Sua mente já estava em modo de controle de danos. Se ele deixasse isso acontecer, seu escritório de arquitetura poderia perder milhões em contratos. Os investidores odiavam escândalos, especialmente aqueles que faziam você parecer descuidado. Ela não vai. Pare, ele murmurou. Não se trata só de nós. Ela está fazendo de você um exemplo. Fora de mim. A voz de Laia ficou mais aguda. Eu também sou a humilhada aqui. Julian. As pessoas estão me xingando, me ameaçando. Meus contratos com a marca já estão fechando. Você acha que eu queria isto? Julian parou de andar, encarando-a com um olhar frio. Você queria atenção, Ila. Não finja o contrário. Você está morrendo de vontade de aparecer no meu mundo desde o dia em que nos conhecemos. Bem, parabéns. Seu manchete. Ela estremeceu, mas rapidamente disfarçou com um sorriso irônico. Ótimo. Então, o que é? O plano. Você é o gênio. Conserte. O Julian se virou para a janela.
a expansão neon de Tóquio refletida no vidro. Primeiro, nos adiantamos à história. Enquadramos isso como uma campanha de difamação. Amara parece vingativa. Quanto mais ela parece uma esposa furiosa usando seu papel como arma, menos confiável ela é. Se torna. Laia hesitou. Você acha que as pessoas vão acreditar nisso? Elas vão acreditar se nós as fizermos, disse Julian. Nós daremos uma. Exclusivo de um jornal rival. Um de seus concorrentes. Algo simpático. Nós o interpretamos como uma invasão de privacidade. Talvez até difamação. Os advogados vão adorar. Laia se animou com a ideia. E eu? O que eu digo? Nada. Você desaparece por um tempo. Fique longe das redes sociais. Mantenha a cabeça baixa. Deixe que eu cuido disso. Mas Laia não foi construída para o silêncio. Ela estava respondendo mensagens a manhã toda. Amigos, inimigos, estranhos, todos grudados nela. Alimentar. Todos os seus instintos lhe diziam que desaparecer agora significava perder o impulso que ela almejava há anos. Mesmo que fosse confuso, escândalo significava seguidores, e seguidores significavam influência. Ainda assim, ela podia ver a tempestade se formando na expressão de Julia. E, pela primeira vez, ela decidiu guardar seus argumentos para si mesma. Através o oceano em Manhattan. As consequências estavam se espalhando como um incêndio. Os programas de entrevistas matinais estavam dissecando as manchetes. Cada painel ponderando. Alguns elogiaram Amara por sua ousadia. Outros agarraram suas pérolas na exibição pública de vídeos privados. Assuntos. O consenso é que este não foi um escândalo social comum. Este foi o poder contra o poder, e a esposa estava vencendo. A empresa de relações públicas de Julia em Nova York lhe enviou uma lista de tópicos em menos de uma hora. Não ataque Amara publicamente. Isso vai sair pela culatra. Divulgue uma declaração cuidadosamente redigida expressando profunda decepção sobre a invasão de privacidade. Enfatize o comprometimento com o trabalho e os clientes. Evite viajar para Nova York até o frenesi inicial passar. Julian leu a lista 2 vezes. Seu maxilar se contraiu. Evite viajar. Esconder-se. Não era o seu estilo. Ele não chegou onde chegou recuando. Construiu arranha-céus em cidades que diziam não. Ele fez acordos bilionários à sua vontade. Mas Amara era diferente. Ela não apenas conhecia suas fraquezas. Ela possuía o microfone que poderia amplificá-las para o mundo. Ele pensou nos primeiros anos, nas noites em que ela se sentava diante dele com aquele olhar firme, dissecando seus argumentos, oferecendo ideias. Mais afiado que o seu. Ele a admirava naquela época. Até a temia um pouco. Em algum momento, ele se convenceu de que ela nunca usaria esse poder contra ele. Ele estava errado. De volta. Tóquio. Laia percorreu suas mensagens diretas, uma mistura de insultos e propostas. Ela não pôde deixar de notar a repentina aumento no número de seguidores, 20.000 da noite para o dia. Foi inebriante. Ela imaginou acordos de marca, ofertas de entrevista, talvez até interesse em reality shows. Se ela jogasse direito, poderia transformar esse desastre em um lançamento de carreira. Julian, ela disse lentamente. E se eu não desaparecer? E se eu contar a minha versão? Não. Do jeito que Amara pensa. Mas ele a interrompeu bruscamente. Você não fará nada sem a minha aprovação. Esta não é a sua área, Laia. Uma palavra errada e ela terá ainda mais munição. Laia conteve a resposta, mas sua mente já estava girando. Ela não gostava de ser mandada para o segundo plano. Não depois de ter acabado de receber a maior plateia da sua vida. À noite, Julian conseguiu uma entrevista com o jornal de negócios de Londres conhecido por sua rivalidade com o The Chronicle. O plano era simples. Apresentar-se como um homem composto, profissional, surpreendido por uma vingança. Cônjuge. Mantenha os detalhes vagos. Enquadre Laia como vítima de uma caça às bruxas da mídia. Mas ele conhecia Amara. Ela não o deixaria controlar a narrativa sem lutar. Se ela tivesse uma foto,
Provavelmente tinha. Mas, e se ela decidisse abrir o capital agora, significava que estava guardando algo ainda maior. Esse pensamento o perturbou mais do que ele queria admitir. Enquanto estava sentado no silêncio da suíte, Julian olhou para o horizonte, seu reflexo sobreposto às luzes infinitas de Tóquio. Isso não era apenas uma propaganda. Crise. Era uma partida de xadrez, e Amara tinha acabado de mover sua rainha para a posição de ataque. Posição. Pela primeira vez em anos, Julian Croft se perguntou se poderia estar jogando um jogo perdedor. E em algum lugar em Nova York, Amara já planejava seu próximo passo. Na segunda-feira após a manchete ser divulgada, Manhattan era um fervilhar de especulações. Cada almoço da sociedade, cada reunião de diretoria, cada sussurro numa quinta avenida. A boutique parecia orbitar em torno da mesma questão. O que Amara Kint fará a seguir? Amara não alimentou os boatos. Ela deixou a cidade ferver, a conversa crescer. O ciclo de notícias mastigar o escândalo como se fosse. Era sua própria refeição. Ela conhecia a capacidade de atenção do público. A fúria explodiu rapidamente, mas poderia morrer com a mesma rapidez, a menos que ela lhes deu um segundo prato. Essa oportunidade chegou por meio da gala da Fundação Van Alstyne, uma das eventos anuais mais exclusivos de Nova York. A lista de convidados era uma fortaleza de influência. Dinastias ricas e tradicionais. Fundadores bilionários da tecnologia. Figuras políticas globais. Os ingressos não foram vendidos. Eles foram estendidos e apenas para aqueles considerado digno de ser visto. Julian Croft estava nessa lista há anos. Amara também. Este ano, ambos estavam ainda convidado. E este ano, o Chronicle tinha acabado de ser nomeado principal patrocinador de mídia da gala. Um detalhe garantido. Meses antes do escândalo estourar. Isso significava que Amara não estaria apenas presente. Ela seria a apresentadora do evento vermelho. Tapete. Quando sua assistente Clara lembrou da data, Amara simplesmente disse, perfeito. Durante a semana seguinte, ela trabalhou como de costume. Ele hesitou. Aparições públicas eram arriscadas agora, mas ignorá-las seria uma derrota. Pior, seria. Amara subiu ao palco sem oposição. Laia não hesitou. Temos que ir, ela disse. Insistiu, empoleirado na beira da cama do hotel. Se não aparecermos, ela ganha. Se aparecermos, nós controlamos o narrativa. Julia não tinha certeza sobre sua definição de controle, mas a lógica era sólida. Reservaram os voos. Quando a noite chegou, os degraus do Met transformados para a gala eram uma profusão de flashes e cordas de veludo. Repórteres gritavam nomes enquanto limusines depositavam a elite de Nova York no carro vermelho. Tapete. A própria equipe de filmagem do Chronicle estava na frente no centro, transmitindo ao vivo. Dentro da tenda da imprensa, Amara estava serena. Ela usava um vestido de seda meia-noite, o corpete bordado à mão com fios de prata que refletiam a luz como estrelas cadentes. Diamantes brilhavam em seu orelhas, mas era o jeito como ela se portava, ombros para trás, olhar firme, que fazia com que todas as câmeras se inclinassem em sua direção. Ela deu entrevistas curtas e controladas sobre o trabalho da fundação, a importância do financiamento das artes, relata o compromisso contínuo com o serviço público. Ela não mencionou o escândalo nenhuma vez. Ela não precisava. O que não foi dito era mais alto que as palavras. E então, precisamente às 20h12, o ar mudou. Um carro preto parou. Julian emergiu primeiro, imaculado em um smoking sob medida. Sua mão se estendeu em direção ao interior do carro, ajudando Laia a sair. As câmeras explodiram. Laia usava um vestido carmesim que se agarrava como uma segunda pele, a cor uma provocação calculada. Ela sorriu para o flash. Lâmpadas, mas seus olhos se voltaram para Amara, em busca de uma reação. Amara não se moveu. Ela manteve a expressão neutra, o olhar nivelado. Por dentro, seu pulso estava firme. Este era o momento para o qual ela havia se preparado. Os repórteres desperdiçaram. Sem tempo. Senhora Kint,
Gostaria de comentar sobre a chegada do seu marido com a senhorita Marin. Ela deixou a pergunta no ar e respondeu com uma única frase bacana. Estou aqui para apoiar as artes. Não para explicar o gosto alheio. A frase ressoou como uma faísca na gasolina. Risadas percorreram a tenda da imprensa. Até alguns fotógrafos abaixaram suas câmeras por um segundo, sorrindo ironicamente. Julian. O maxilar se contraiu enquanto ele conduzia Leela. Ele fez uma pausa longa o suficiente para murmurar. Sempre soube que você amava uma plateia. Os lábios de Amara se curvaram levemente. Melhor do que me esconder de um. Dentro do salão. O jogo de xadrez social se intensificou. As mesas foram dispostas de forma que a delegação das crônicas se sentasse diretamente, em frente a vários planejadores urbanos importantes, pessoas de quem Julian precisava para os próximos projetos. Amara cumprimentou cada um deles, calorosamente, garantindo que cada aperto de mão, cada troca acontecesse à vista de todos. Laia, claramente desacostumada a esse nível de escrutínio, agarrou-se ao braço de Julian, sua confiança anterior diminuindo sob o peso das escadas e conversas sussurradas. O vestido vermelho que parecia tão ousado lá fora agora parecia um alvo. Durante o jantar, Amara permaneceu concentrada em sua mesa, rindo de uma piada de um filantropo, discutindo um projeto de restauração do museu. Mas ela estava ciente de que Julian a observava. Ciente de que, a cada momento ela parecia composta, destruindo a imagem de esposa vingativa que ele tentava vender. No meio do caminho. No programa, um locutor subiu ao palco para reconhecer os principais patrocinadores. Gostaríamos de agradecer ao New York Chronicle por seu generoso apoio, o anfitrião disse, e especialmente nossa editora, Amara Quint. Aplausos encheram o salão. Amara levantou-se graciosamente, reconhecendo a multidão. O holofote a atingiu, lançando Julian e Laia na sombra. Foi pequeno momento, mas o simbolismo era inconfundível. Nesta sala, ela era a única com poder. Quando a noite terminou, e os convidados começaram a sair, os fotógrafos ainda estavam esperando. Julian cometeu o erro de parar por um breve declaração. Espero que todos possamos superar as distrações recentes, começou ele. Antes, ele poderia terminar. Amara passou por ele em direção ao seu carro. As distrações desaparecem, ela disse, sem olhar para trás, mas os legados permanecem. A citação estava em todas as fofocas. Local pela manhã. Para Julian, a festa tinha sido planejada como um controle de danos. Para Amara, tinha sido um lembrete para ele. Para Laia, para a cidade, que ela não era apenas parte da história. Ela era quem a escrevia. Na manhã seguinte à gala, Julian Croft estava sentado em seu escritório com vista para o East River, seu café intocado. O horizonte da cidade se estendia. Diante dele, imaculado e despreocupado, mas por dentro seus pensamentos se agitavam. O evento deveria ser uma chance de recuperar algum controle. Em vez disso, Amara roubou todas as manchetes sem nem mesmo mencionar seu nome. Laia invadiu. Ligou. Mão. Você viu isso? Ela perguntou, empurrando a tela na direção dele. Era uma postagem de blog de fofocas. Fotos lado a lado da gala. Amara em seu vestido meia-noite, Julian com Laia, em carmesim, e uma enquete perguntando aos leitores quem dominou a noite. Os resultados não foram próximos. 87% votaram em Amara. Ela é. Transformando isso em um concurso de popularidade, Leela se irritou. E estamos perdendo. Julian recostou-se na cadeira, estudando-a. Não se trata de popularidade, mas de credibilidade. Ela está usando o jornal para se pintar como intocável. Se quisermos vencer, temos que atingi-la onde dói. E onde fica isso? Leela perguntou, cruzando os braços. Ele não respondeu imediatamente. Em vez disso, abriu uma pasta em sua mesa, uma que havia sido entregue por um investigador particular naquela manhã. Aqui, ele disse, deslizando para ela. Dentro havia impressões de registros de propriedade, documentos corporativos e trechos de artigos antigos do Chronicle. Laia os folheou, franzindo a testa.
Então, ela possui prédios, empresas, ações. Isso não é exatamente material para escândalo. Julians olhos se estreitaram. Ainda não. Mas se cavarmos fundo o suficiente, talvez encontremos um conflito de interesses, algo que ela enterrou no cobertura do Chronicles. Se pudermos provar que ela usou o jornal para proteger seus próprios negócios. Não é só fofoca. É ética. É o tipo de coisa que pode abalar seu império. Os lábios de Laia se curvaram lentamente. E se não conseguirmos encontrar? Se qualquer coisa, nós fabricamos, disse Julian, secamente. Ela ergueu uma sobrancelha. Perigoso. Cruzar com Amara também, respondeu ele. Mas ela disparou o primeiro tiro. Eles começaram. Montando uma pequena equipe confiável, um antigo consultor de relações públicas especializado em guerra de reputação, um analista de dados que poderia vasculhar anos de divulgações financeiras e um ex-funcionário descontente do Chronicle que alegou que Amara tinha o demitiram após um desentendimento sobre uma matéria importante. No meio da semana, eles tinham um plano. Vazamentos sussurram para um jornal rival, sugerindo que Amara havia enterrado um relatório condenatório sobre um dos maiores anunciantes do Leonard Voice. Estava infame em certos círculos por fazer problemas inconvenientes desaparecerem. Se Amara o trouxe, significava que ela não estava apenas reagindo ao caso. Ela já estava planejando algo maior antes mesmo de se tornar público. Esse pensamento perturbou Julian mais do que ele gostaria de admitir. Se ela estava 3 movimentos à frente naquela época, onde ela estava? Agora? Enquanto isso, Laia tinha seus próprios planos. Ela estava ficando inquieta com Julian. Estratégia de bastidores. O escândalo lhe dera uma plataforma, e ela odiava desperdiçá-la em esquemas silenciosos. Noite, sem contar a Julian, ela aceitou um convite para aparecer em um popular talk show diurno. Os produtores prometeu uma edição simpática, deixá-la chorar um pouco, interpretar o papel da outra mulher incompreendida. Era arriscado, mas Laia acreditava que se conseguisse influenciar a opinião pública, não precisaria mais se esconder na sombra de Julian. Na manhã seguinte, seu segmento foi ao ar. Ela usava tons pastéis suaves, sua maquiagem mínima, sua voz tremendo o suficiente para soar autêntica. Eu nunca quis machucar ninguém, disse ela ao apresentador. Julian e nós nos conectamos. Eu pensei que o casamento dele tivesse acabado em tudo, exceto na parte burocrática. Ela não mencionou Amara diretamente, mas a implicação era clara. A esposa era fria, distante, mais apaixonada por ela. Império do que seu marido. Julian viu a entrevista enquanto verificava os alertas de notícias matinais. Seu telefone vibrou quase instantaneamente. Mensagens de associados, clientes e até mesmo do seu advogado. A maioria era alguma versão do mesmo sentimento. O que diabos ela está fazendo? Quando Laia entrou em seu escritório naquela tarde, ainda corada pela tensão, a expressão de Julian estava gelado. Você tem ideia de como você tornou isso muito mais difícil? Nos humanizou. Ela insistiu. As pessoas viram o meu verdadeiro eu. Eles viram um peão que não pode. Siga as instruções. Ele retrucou. Você deu a Amara exatamente o que ela queria. Prova de que você não consegue resistir a holofotes. Ela vai usar isso. O queixo de Ila se ergueu teimosamente. Talvez eu queira o holofotes. Talvez eu esteja cansado de me esconder enquanto você joga xadrez com ela. Não tenho medo da Amara. A voz de Julian ficou mais grave, baixo e afiado. Então você é um tolo. Pelo resto do dia, ele a evitou, focando em um novo ângulo. Se Leonard Voice estivesse envolvido, talvez o corretor tivesse informações que pudessem ser. Se voltou contra Amara. Ele fez uma ligação discreta, marcando um encontro. Naquela noite, sob as luzes fracas de um bar particular em Midtown, Julian sentou-se em uma mesa em frente à Voice. O homem mais velho. A expressão dele era indecifrável enquanto ele bebia seu uísque. Ouvi dizer que você tem trabalhado com minha esposa, disse Julian. A boca de Voice. Ex-esposa em breve, pelo que entendi.
Julian ignorou a provocação. O que? Ela te contratou para isso? Voz recostou-se. Confidencialidade é o meu negócio. Mas eu vou te dizer uma coisa. Ela não está jogando para vencer a batalha. Ela está jogando para dominar o tabuleiro inteiro. E do meu ponto de vista, você já está encurralado. A mão de Julian apertou o copo. Ou seja, disse Voz, pousando a bebida. Quando você descobrir o objetivo final dela, será tarde demais para impedi-la. As palavras seguiram Julian de volta ao seu apartamento, ecoando muito depois de ele ter apagado as luzes. Em algum lugar no escuro, ele percebeu algo que lhe deu um aperto no estômago. Amara não estava reagindo aos erros dele. Ela estava construindo isso. Armadilha por anos. Amara Kint sentou-se no escritório de canto com paredes de vidro do New York Chronicle. O sol do fim da tarde, projetando longas sombras sobre sua mesa. Na frente dela havia uma pilha de relatórios. Cada uma delas uma peça de um quebra-cabeça que ela vinha montando há mais de um ano. Para o mundo exterior, o escândalo que consumia a cidade parecia uma reação emocional, uma esposa injustiçada revidando em um acesso de humilhação pública. É exatamente isso que ela queria que eles acreditassem. A verdade era muito mais calculada. 12 meses antes, Amara havia recebido uma mensagem anônima. Denúncia sobre irregularidades em uma grande obra, um dos maiores contratos de renovação urbana da cidade. Desenvolvedora Croft Urban Design, empresa de Julian. Ela não o confrontou. Ela nem sequer deu a entender que sabia. Em vez disso, ela discretamente designou sua equipe investigativa mais discreta para investigar. O que? Eles descobriram que havia despesas de construção excessivas e inspeções de segurança falsificadas. Propinas para autoridades municipais. E embora o jornal tivesse provas suficientes para publicar a história meses atrás, Amara conteve. O timing era tudo. Se ela tivesse publicado naquela época, teria sido um escândalo comercial padrão. Confuso, mas sobrevivente. Ao esperar, ao deixar Julian acreditar que era intocável, ela poderia alinhar o pessoal e traições profissionais em um único golpe devastador. E então Laia Marin entrou direto em sua casa e entregou-lhe a faísca de ignição perfeita. O interfone de Amara tocou. A voz de Clary passou. Leonard Voz está aqui para vê-lo. Mande-o entrar, disse Amara, deixando de lado os relatórios. O político interveio, seu terno impecável, sua expressão tão ilegível como sempre. Ele mordeu a isca, disse Voz sem rodeios, sentando-se na cadeira à sua frente. Julian. Voz assentiu. Encontrou-se comigo ontem à noite. Tentou descobrir para que me contratou. Ele está nervoso. Deveria estar. Amara recostou-se na cadeira. Presidente. O contato da nossa prefeitura confirmou a data de divulgação da auditoria? Fim da semana que vem. Vai chegar bem na hora. A segunda fase do seu projeto na Orla está prestes a começar. Amara deu um sorriso fatal. Ótimo! Quando o público conecta os pontos entre a fraude na construção e o homem naquela fotografia, ele estará acabado. Voz inclinou a cabeça. E a amante? Ela já está se destruindo. Amara disse. Tudo o que preciso fazer é dar corda a ela. Em outra parte da cidade, Laia estava ocupada. Exatamente com isso. Contra as ordens de Julian. Ela aceitou convites para mais 2 talk shows e estava em negociações para uma entrevista em podcast. Ela estava adorando a atenção livre. Jantares, presentes de grife enviados por marcas que esperavam surfar na onda de sua notoriedade. O que ela não percebeu foi que cada palavra que ela falava, cada meia-verdade que ela oferecia sobre o casamento de Amara estava sendo meticulosamente arquivada pela equipe jurídica do Chronicles. Quando chegasse a hora, eles usariam suas contradições para destruir sua credibilidade no tribunal de opinião pública. Naquela noite, Amara ofereceu um jantar em sua cobertura. A lista de convidados era pequena, mas poderoso. Um vice-prefeito sênior, um proeminente colunista imobiliário e 2 dos principais promotores da cidade, supervisionou Ceabas e Bordeaux. A conversa oscilou entre política e
política, mas por baixo da superfície, cada troca era estratégica. No final naquela noite, ela havia garantido 3 compromissos discretos. O vice-prefeito pressionaria por uma revisão pública de todos os projetos urbanos de Croft. Contratos de design. O colunista publicaria uma reportagem sobre corrupção urbana sincronizada com a auditoria. E de uma corrupção mais profunda. Os editoriais elogiaram a crônica por responsabilizar até mesmo seu próprio círculo. Uma frase. Amara havia plantado por meio de uma conversa discreta com um colunista simpático. Não se tratava apenas de destruindo Julian. Tratava-se de reforçar sua própria marca como cão de guarda incorruptível. Às 13 horas. O telefone de Amara vibrou com uma ligação do vice-prefeito. Você acendeu um incêndio, disse ele. Estamos anunciando uma reunião formal. Revisão amanhã. Audiência pública. Cobertura ao vivo. Ela não sorriu, mas a voz transmitia uma satisfação silenciosa. A transparência é importante. Enquanto isso, o consultor de relações públicas de Julian tentou salvar a situação organizando uma coletiva de imprensa. O plano posiciona Julian como vítima de uma difamação politicamente motivada, pinta a reportagem do Chronicles como tendenciosa e sugere uma ação legal contra a cidade por quebra de contrato. Poderia ter funcionado se Laia não tivesse decidido se tornar parte do show. Como Julian estava no pódio, o brilho das câmeras em seu rosto, Laia apareceu ao seu lado, vestida com um terno claro que a intenção era evocar dignidade. Mas os repórteres não se importavam com dignidade. Eles se importavam com drama. Senhorita Marin, gritou uma delas. Você acredita que as acusações contra o Sr. Croft são verdadeiras? Sua hesitação foi breve, mas fatal. Acreditam que as pessoas distorcem qualquer coisa para seus próprios interesses. A frase de efeito foi imediatamente usada como arma online. Memes. Combinou sua fala com fotos do escândalo no Quartos, um bando da hipocrisia. Em poucas horas, as pessoas distorcerão qualquer coisa. Tornou-se um refrão sarcástico associado a tudo, desde fotos tortas de arranha-céus a pontes instáveis. Crônica. Amara assistiu à filmagem com uma espécie de diversão distanciada. Ela apenas expôs meu ponto de vista, disse ela. Elliot. Os jornais do dia seguinte traziam imagens lado a lado. Julian parecia tenso. No pódio, Laia olhando incerta para os repórteres e Amara chegando a um almoço beneficente em um terno creme, sorrindo. Como se a tempestade nem fosse dela. O contraste era brutal. No meio da semana, o Departamento de Edifícios da cidade anunciou que estava interrompendo todos os projetos ativos de design urbano de Croft enquanto aguardavam investigação. Os preços das ações de seus sócios de capital aberto despencaram. Vários funcionários pediram demissão, alegando preocupações éticas. Julian passava os dias em ligações consecutivas com advogados. As noites contemplando o horizonte que ele mesmo havia moldado. Poder que ele exercia. Comissões, influência e respeito escapavam-lhe dos dedos mais rápido do que ele conseguia compreender. Laia, por sua vez, viu os convites diminuírem. As marcas que haviam flertado com sua notoriedade agora a apoiavam. Longe, com medo de ser ligada a um escândalo de corrupção. Ela culpou Julian. Mas, no fundo, ela sabia que Amara tinha jogado perfeitamente, dando-lhe corda suficiente para enforcar sua própria reputação. Na sexta-feira à noite, Amara recebeu uma mensagem de texto. De um número desconhecido. Você venceu. Só me diga o que você quer. Ela olhou para ele por um longo momento antes de responder. Não é sobre o que eu quero, é sobre o que você merece. Então ela desligou o telefone e voltou para o jantar. Cidade do lado de fora de suas janelas brilhando no crepúsculo. A queda foi completa, mas Amara sabia que era melhor não pensar que o jogo tinha acabado. Porque em Nova York, a vitória nunca era permanente. Era preciso defender, todos os dias, e Amara Quint não tinha intenção alguma de dar a Julian Croft, ou qualquer outra pessoa a chance de se reerguer. A sala de audiências da prefeitura estava lotada. Fileiras de repórteres disputavam posição, suas câmeras preparadas,
O ar denso com o cheiro de café passado e o gosto metálico. De antecipação. O inquérito de corrupção da Croft Urban Design tornou-se oficialmente público. E embora a cidade tenha sediado em inúmeras audiências ao longo dos anos, todos sabiam que esta era diferente. Não se tratava apenas de violações de zoneamento ou estouros de orçamento. Tratava-se de poder, traição e do desmantelamento lento e metódico de um homem que tinha, outrora intocável. Julian Croft sentou-se à longa mesa em frente, ladeado por 2 advogados. Ele usava um terno azul marinho que custava mais do que o aluguel da maioria das pessoas, mas o ajuste não disfarçava o desgaste. Nas últimas semanas, sombras tênues sob os olhos, a tensão no maxilar. Laia Marin não estava à vista. Após sua última aparição pública desastrosa, ela foi informada, em termos inequívocos, de que fique em casa. Amara chegou 10 minutos antes do início da sessão. Ela não precisava estar lá. Ela não era uma testemunha. Não tinha nenhuma obrigação, mas entendia o poder da presença. No momento em que ela entrou, a sala mudou. As conversas gaguejavam, as lentes das câmeras giravam e cada flash parecia encontrá-la na multidão. Ela se sentou, na metade do caminho, onde ela podia ver tudo sem parecer exigir os holofotes. Clary sentou-se ao lado dela, tablet na mão, pronto para receber as atualizações da redação do Chronicle. Os trabalhos começaram com o presidente, lendo as conclusões das auditorias. Páginas e páginas de irregularidades, certificações falsas e informações suspeitas. Faturas inflacionadas foram registradas. Os números por si só eram contundentes. Mas as fotografias que acompanham, a infraestrutura em ruínas em projetos que passaram pela inspeção impulsionaram o ponto principal. Os advogados de Julian se opuseram repetidamente, argumentando que as evidências eram circunstanciais ou retiradas do contexto. Mas todas as objeções foram rejeitadas. Em certo momento, um membro do conselho se inclinou para a frente, fixando Julian com uma olhar fixamente. Sr. Croft, você pode explicar por que sua empresa construiu a cidade para reforços estruturais que os engenheiros, mais tarde confirmado, nunca foram instalados? A resposta de Julian foi comedida, mas sua a voz carregava a tensão de alguém se mantendo na água durante uma tempestade. Não posso falar sobre as operações do dia a dia de cada site. Minha equipe, sua equipe responde a você, interrompeu o membro do conselho. E o cidade responde aos seus contribuintes. A troca foi cortada para o noticiário da noite, reproduzida repetidamente com legendas, que deixava pouco espaço para simpatia. Amara assistia a tudo sem um pingo de emoção. Ela não precisava intervir. O sistema, antes lento e pesado, estava se movendo exatamente como ela pretendido. Tudo o que ela fez foi colocar o primeiro dominó. No meio da sessão, seu telefone vibrou com uma mensagem. De Elliot. Nossa reportagem acabou de sair. Distribuição nacional pela manhã. Foi a camada final da sua estratégia. Uma investigação abrangente e crônica que ligava as conclusões das auditorias a um cenário mais amplo. Rede de favoritismo político, acordos vantajosos e negociações de bastidores. Enquanto outros veículos se concentraram sobre o escândalo isoladamente, o artigo de Amara apresentou-o como parte de um padrão abrangente de corrupção, que atingiu nas profundezas da prefeitura. O brilhante disso era que Julia não era o único vilão. Ao ampliar a narrativa, a crônica tornou a história grande demais para ser descartada como uma vingança pessoal. Os políticos lutaram para se distanciar. Eles mesmos. Os aliados evaporaram da noite para o dia. O advogado principal de Julian pediu um recesso. Enquanto eles se reuniam, Amara pegou. Croft havia oficialmente renunciado ao cargo de CEO da Croft Urban Design. A declaração emitida por seus advogados citou o desejo de foco em assuntos pessoais. Todos sabiam melhor. Sem contratos, investidores ou credibilidade, ele não tinha mais empresa para liderar. Laia Marin, antes a queridinha de blogs de escândalos, havia se retirado discretamente dos olhos do público. Sua última postagem no Instagram, uma foto filtrada de um cappuccino, tinha semanas.
A seção de comentários estava cheia de partes iguais de escárnio e pena. Amara Quint, no entanto, estava em todos os lugares. A base de assinantes do New York Chronicle aumentou. Os veículos de comunicação nacionais viram seus comentários sobre ética em mídia e responsabilidade corporativa. Convites para painéis, conferências e jantares de alto nível chegaram em massa. E agora ela estava prestes a fazer o ato de encerramento. O gala anual de caridade do Chronicle era seu evento de assinatura, noite que combinou filantropia com networking de poder, atraindo uma lista de convidados que rivalizava com a Met Gala em influência. Este ano, o beneficiário foi uma nova iniciativa de habitação urbana. Amara escolheu o tema ela mesma, fundações. O último. O simbolismo era intencional. Quando a noite chegou, o salão de baile do Atoria Gran brilhava. Sob lustres de cristal. Os convidados se misturavam em smokings e vestidos, taças de champanhe nas mãos, o zumbido da conversa. Um tom constante. No centro de tudo, Amara se movia como uma rainha em sua corte, calma, radiante, intocável. Ela usava um vestido verde esmeralda profundo que fazia seus olhos parecerem ainda mais afiados. Seu cabelo estava penteado para um corte elegante. Ela cumprimentou cada um, convidada calorosamente, ouvindo mais do que falando. Mas cada aperto de mão, cada risada era calculada. Esta era sua arena. Como? O jantar foi servido, as luzes diminuíram ligeiramente, sinalizando os discursos da noite. O mestre de cerimônias a apresentou com o tipo de reverência reservada aos chefes de Estado. Os aplausos aumentaram quando ela subiu ao palco, os holofotes seguindo. Ela começou com gratidão, agradecendo aos doadores, elogiando a causa. Mas na metade do caminho, através, seu tom mudou, o calor temperado com aço. Nos últimos meses, ela disse, sua voz ecoando claramente pela sala. Nossa cidade foi lembrada de uma verdade essencial. O que construímos deve ser forte o suficiente para suportar tempestades. Não apenas tempestades físicas, mas tempestades de integridade, de ética, de confiança. O público ouviu, absorto. Sabiam a que ela se referia. Eu sempre acreditei, continuou ela, que os legados não são feitos em momentos de triunfo, mas na forma como respondemos a momentos de desafio. Alguns veem esses momentos como finais. Vejo-os como oportunidades para reconstruir, para reafirmar, para ascender mais alto. Um murmúrio sutil passou. Através da multidão. Ela deixou a pausa se prolongar antes de desferir o golpe final. Esta noite, ao nos comprometermos a construir alicerces duradouros, lembremo-nos de que uma estrutura sem integridade sempre desabará, não importa quão alto esteja. Os aplausos foram estrondosos. Câmeras dispararam em salas de estar por toda a cidade. Os espectadores que assistiram à transmissão ao vivo da gala reconheceram a precisão de a declaração. Ela enterrou Julian Croft não com acusações, mas com uma verdade universal. Nos bastidores, Clary entregou um copo d'água para ela. Você terminou, murmurou ela. Amara deu um leve sorriso. Não. Eu terminei. As manchetes da manhã seguinte coroaram sua vitória. O Chronicle publicou uma foto dela no palco. Sob o título Quint pede integridade na construção do futuro da nossa cidade. Meios de comunicação rivais, anticéticos. De seus motivos, ecoou o elogio. Editoriais a elogiaram por se elevar acima. Queixa pessoal para defender o bem público. Julian, entretanto, empacotou-o. Últimos pertences da sede da empresa. O escritório parecia menor agora, despojado de sua arte, de seus prêmios embalados e prontos para armazenamento. Ao entrar no elevador, ele viu seu reflexo na parede espelhada, um homem que ninguém mais temia. Laia já havia deixado a cidade. Os blogs de fofoca diziam que ela estava tirando um tempo para si mesma, em algum lugar na costa oeste. Julia não se importava. A verdade era que ela tinha sido uma responsabilidade desde o início. Naquela noite, sozinho em seu apartamento alugado, ele ligou a TV bem a tempo de ver Amara sendo entrevistada em um programa de notícias no horário nobre.
Ela falou sobre a iniciativa de habitação, sobre responsabilidade, sobre a importância de líderes que servem ao público, não a si mesmos. Ela nunca disse o nome dele. Ela não precisava. Quando o segmento terminou, Julian desligou a tela e sentou-se em silêncio. Ele finalmente entendeu o que Leonard Voice tinha quis dizer semanas atrás sobre jogar por todo o tabuleiro. Amara não tinha apenas pegado sua rainha. Ela havia removido cada peça, uma por uma. Até que não houvesse mais nada para mover. Em sua cobertura, Amara estava perto da janela, olhando para a cidade. Ela amava. O horizonte estava claro contra a noite de inverno. Cada torre um testemunho de ambição e um lembrete de que nem toda ambição foi construída para durar. Clary entrou silenciosamente. Mais um prêmio. Nomeação, disse ela, colocando uma pasta sobre a mesa. Excelência jornalística para a investigação Croft. Amara olhou para ele, depois de volta para as luzes da cidade. Arquive, ela disse. Temos trabalho a fazer. Porque para ela, este não era o fim de uma guerra pessoal. Era a prova de algo maior. Que o poder poderia ser exercido com precisão. Que a dignidade pudesse coexistir com a vitória e que os alicerces mais fortes não fossem construídos do concreto, mas do princípio e em algum lugar profundo no zumbido da cidade. Abaixo da mensagem tácita trai Amara Quint e você não vai apenas perder, você será apagado, então a história tem. Terminou, meus amigos maravilhosos, vocês ainda estão aqui comigo agora. Se vocês são assim, significa que algo nesta jornada tocou seu coração, talvez de uma forma que você não esperava, e se aconteceu, então vamos. Respirem fundo juntos e vejam o que isso realmente nos diz. A vida nos trará traições, perdas e tempestades.